Uau, que delícia! Você quer isso para a sua vida? Você quer saber mais e mais e mais de Deus? Deixa eu falar para você que nós temos um currículo. Nós temos o curso Mulher Única, que vai resgatar a singularidade das mulheres, que vai trazer quem elas são diante de Cristo. Vai ensinar sobre perdão, vai ensinar sobre submissão, vai ensinar sobre o que é ser uma mulher de Deus e aproveitar as oportunidades que aparecem nas nossas vidas. Mas não fique, além do curso Mulher Única, nós temos mais 5 cursos. E deixa eu só pedir ajuda aqui para mostrar para vocês os outros 5 cursos que nós temos. Nós temos, então, o curso Mulher Única, curso fantástico que traz as verdades de Deus para as mulheres. Eles vêm ensinar como as mulheres devem caminhar a sua singularidade. Um fantástico. Comunicação, sexo e dinheiro. 3 áreas desafiadoras da nossa vida. E esse curso vai trazer como se comunicar, como administrar o seu dinheiro e tudo mais. Nós temos também o curso Vencedores. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Nos momentos que estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas têm vontade de desistir e abandonar o que estão vivendo. O curso Vencedores, ele vai trazer esse momento tão especial na nossa vida, o porquê de não desistir, o porquê de continuar caminhando, o porquê de confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Um outro curso que eu gosto muito, o curso de Integridade Sexual. É um curso fantástico que nós podemos ministrar a partir de 12 anos, esse curso aqui, curso Integridade Sexual. Ele vai trazer as verdades do ficar, do tocar, sobre masturbação. Um curso maravilhoso, que traz grandes verdades. O curso Tesouro, que vai falar sobre verdade, sobre a leitura, sobre o posicionamento. E o curso O Poder do Potencial. É um curso maravilhoso também, que vai falar sobre os sonhos de José. Então, se você que está nos assistindo deseja fazer algum desses nossos cursos, entre em contato conosco, entre em contato com a nossa equipe aqui na Universidade da Família, que teremos um imenso prazer em servir vocês. Nós temos também cursos para homens, a grade, o ministério, o CMN, Christian Men's Network, nós estamos submissas a esse ministério, o Ministério de Homens. O Ministério de Homem tem 10 cursos para homens casados, inclusive alguns desses cursos nós trouxemos para trabalhar com as mulheres, e 5 cursos para trabalhar com homens solteiros. Fantástico, nós temos visto grandes transformações na vida desses homens que têm se posicionado e entendido o projeto de Deus para a vida de cada um deles. Eu quero convidar você, que ainda não participou do curso, para vir participar. Eu quero convidar você, que já participou do curso e deseja, como a pastora Adriana nos ensinou agora, aprender mais de Deus, formar discípulos e assim fazer com que não somente você, mas pessoas à sua volta possam sim estar a cada dia aprendendo mais e mais de Deus, ou seja, fazendo discípulos. Umas ferramentas que vão ajudar você a cada dia estar divulgando o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo pessoas a Cristo e resgatando sua singularidade, sua feminilidade nos homens, resgatando o sacerdócio, quem é seu pai, que rombo é aquele na porta. Gente, são lições tão marcantes, tão incríveis, que trazem a verdade da palavra de Deus. É um compilado da palavra de Deus para homens e mulheres. Fantástico. Então eu queria convidar você, que ainda não participou do currículo, você que deseja conhecer mais, você que deseja se tornar um líder, entre em contato conosco. No mês de abril e maio, nós teremos treinamento todos os finais de semana. Tanto eu quanto o Marcos, online, como a nossa equipe de treinadores, estarão treinando você, ou melhor, estarão capacitando você a se tornar um líder de homens, os homens para os homens, e a se tornar um líder de mulheres, as mulheres para as mulheres, tanto mulheres casadas como mulheres solteiras. Então, se você ainda não conhece, coloque seu telefone aí, que o nosso secretário Marcel está atento, conversando aí com você no chat. Coloque seu telefone, eu quero saber mais informações, eu quero saber sobre o treinamento, que nós teremos o maior prazer em servir você. Universidade da Família está aqui
para resgatar as famílias uma a uma de cada vez. E nós temos cursos para homens, cursos para mulheres, curso de paternidade bíblica, área financeira, nós temos curso de aliança para casais, nós temos seminários de veredas antigas. Gente, é um vasto, Universidade da Família, é um universo de cursos para a sua família. Entre em contato conosco, nós queremos servir a sua família, nós queremos estar pertinho de você. E agora nós temos essa ferramenta fantástica, né? Ferramenta online, que nós podemos chegar até você. Ok? Deus é maravilhoso e nós temos visto o agir do Pai a cada dia. Nós temos visto o que Deus pode fazer nos coraçõezinhos. Nós temos visto tantas coisas lindas, tantos testemunhos, sabe? Nós nos alegramos aqui. Na quarta-feira é o dia do devocional da família UDF. E é o dia também de tocar o sino. Tocar o sino quando nós recebemos grandes notícias. E o que é grandes notícias para você, Gladys? Notícias de famílias que estão sendo transformadas nos seus lares. E agora eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre únicas que são identificadas com Deus. Mulheres únicas que têm a sua identidade totalmente gerada em Cristo. Únicas que se identificam com o Pai. Mas como é se identificar com o Senhor? Como é ter essa identidade dele? E eu queria começar agora, dar uma caminhada aí com você, nessa trajetória, verdadeiramente únicas. Nosso encontro de hoje trouxe grandes verdades, únicas que conhecem a Deus, únicas que esperam em Deus, únicas que aprendem de Deus, únicas que são identificadas em Deus. Daqui a pouco nós teremos também a pastora Regina Sugiara falando um pouquinho também sobre verdadeiramente únicas, únicas que são totalmente guiadas pelo Pai. Não perca, nós temos ainda momentos especiais para a sua vida. Mas antes, eu queria conversar um pouquinho com você sobre ser única e ser identificada com Deus. Baixe a sua cabeça onde você está. Eu queria orar com você antes de nós entrarmos nessa palavra. Pai, eu quero colocar esse momento diante de Ti. E eu quero te pedir, Deus, que Tu venha falar muito além da minha fala, do que eu possa trazer aqui. Mas que essas mulheres possam entender nos seus corações o que é serem identificadas com Deus. Senhor, traz a Tua verdade aos corações dela, descortina cada uma delas o que Tu queres trazer nessa tarde. Senhor, eu quero colocar cada uma dessas mulheres na Tua presença. Senhor, eu quero colocar a minha vida e pedir, Senhor, que eu possa ser um canal totalmente desobstruído, para que elas possam entender a Tua mensagem. Eu oro isso agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres únicas identificadas com Deus. Quando nós nascemos, nós recebemos dos nossos pais uma certidão de nascimento. E quando passa um pouquinho, e agora, né, muito cedo, os nossos pais trocam essa certidão de nascimento por uma identidade. Não é uma carteirinha pequenininha que tem ali seus dados, data de nascimento, número da sua identidade, o número do seu registro, né? Vai também alguns dados da sua data de nascimento. E com essa identidade nós viajamos, com essa identidade nós estudamos, trabalhamos, ou seja, tudo que nós formos fazer, nós precisamos dessa identidade para poder ingressar, para tudo. Ela vai mostrar quem realmente nós somos. Muitas vezes somos parados numa blitz, documento, né? E você apresenta o teu documento, às vezes carteira de habilitação, e muitas vezes você tem que apresentar os seus documentos com uma identidade também. Isso quando nós nascemos, certidão de nascimento, depois os nossos pais trazem a nossa identidade, né? Fazem a nossa identidade, e assim nós continuamos utilizando essa identidade por um bom tempo na vida. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós permitimos que Deus entre em nossos corações, que Ele seja o Senhor das nossas vidas, quando nós falamos, sim, Deus, eu quero que você entre no meu coração. Eu quero te ter como Rei e Senhor da minha vida. Sim, Senhor, eu quero. Eu quero viver a minha vida para ti, Senhor. Eu quero.
Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma identidade dele. E olha só o que diz João 3, de 3 a 8, diz assim: quando aceitamos a Cristo, quando permitimos que ele entre em nossas vidas, quando nós falamos sim, nós permitimos que ele traga um novo nascimento. João diz em João 3, 3 e 8, em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uau! Mas esse nascer de novo é voltar para a barriga da mãe? Não, e ele traz isso no texto, porque daí Nicodemos fica confuso diante dessa situação e ele pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Como assim? E daí a resposta vem logo: é claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ou seja, aceitando a Cristo e batismo. O que nasce na carne é carne, mas o que nasce no Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim, dessa forma, acontece para todos aqueles que são nascidos do Espírito. Ou seja, eu e você que dizemos sim para o Senhor. Agora, nós temos a grande oportunidade de ter a identidade dele em nossas vidas. E assim, sermos guiados por ele. Em João 1, 12 a 13 diz, ele vem a reforçar esse texto dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito. Ei, nós temos esse direito quando recebemos. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Uau! Então a nossa identidade com Deus, ela começa quando eu e você aceitamos a Cristo e somos chamados filhas de Deus. Porque a partir do momento que eu digo sim para Ele, eu sou chamada filha de Deus. Recebemos uma nova identidade e somos reconhecidas pelo nosso Pai como filhas. Gente, já pensaram no privilégio? Que privilégio grande de ter o nosso Pai amado como Deus. Uma alegria incomparável. É a maior e melhor de todas as decisões que eu e você podemos tomar em nossas vidas. Então, ao dizer sim para Deus, quando eu o aceito, quando eu deixo que Ele entre em meu coração, eu quero tê-lo como meu Senhor, eu recebo a identidade dEle. Eu recebo essa identidade dEle. Nossa identidade é firmada no Senhor. Temos consciência da nossa singularidade, porque a nossa singularidade vem dEle. Foi o Senhor que nos formou. E eu amo esse texto do Salmo 139, 13, que diz: criaste cada parte do meu corpo. Uau! Eu e você não somos frutos do acaso, não importa. Não importa o que aconteceu lá atrás. Eu e você não somos frutos do acaso. Foi Ele que nos formou. A lição do curso Mulher Única, a primeira lição, e é uma lição que eu amo muito, porque foi uma das lições que trabalhou muito em minha vida, trazendo essa singularidade. Eu não tinha noção dessa singularidade, mas eu tive uma líder que abriu um espaço para que eu entrasse no grupo dela, Josélia, lá de Joinville, e me ensinou o que era a singularidade. O que era ser singular à luz da palavra. Na primeira aula do curso Mulher Única, ele já traz essa singularidade. Se você ainda não conhece, corre lá, se inscreve, pergunta informações. A gente pode direcionar você aí para esse curso. Deus nos formou únicas e singulares, com detalhes, particularidades e peculiaridades, tão somente nossa. Desde a formação, lá no jardim, quando Deus formou Adão e Eva, desde lá, a Bíblia nos mostra que Ele já nos formou com singularidades, características e peculiaridades que são somente de cada um de nós. Seja homem, seja mulher, Deus formou com características específicas. Deus nos fez verdadeiramente únicas, porque foi Ele que formou eu e você. O salmista traz isso de uma forma tão linda quando ele diz: Deus teceu a mim e a você no ventre da nossa mãe.
como um tecelão perfeccionista. Olha que coisa linda. Ele cuida de cada detalhe, ele cuida de cada fio. Cada fio é entrelaçado e assim forma o homem. Depois de 3.000 anos que esse texto foi escrito, Salmo 139, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Uau! O que a Bíblia me trouxe há 3.000 anos atrás, agora, nós temos visto aqui a ciência descobrindo. Alguns cientistas falam algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque ninguém consegue contar. Ou seja, Deus nos formou com uma perfeição fantástica. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado com uma fita que assombrosamente consegue caber no espaço que é tão pequeno, que precisa ser medido em milionésimos de metros. Mas ainda assim, nenhum desses milímetros, dessa genética, se embaraça entre si. Esse é o Deus que formou eu e você. Perfeito, fantástico, maravilhoso. Na sequência, o salmista continua. Ele fala do Deus onisciente. O Salmo 139 ele traz a onisciência de Deus, ele traz a onipresença de Deus e ele traz também a onipotência do Pai. Ele mostra como Deus fez tudo isso de uma maneira tão perfeita e acaba comparando com um tecelão, que consegue fazer o entrelaçar de maneira muito harmoniosa. Ele mostra também como se constrói a sua obra, ou como os engenheiros constroem uma obra, no lugar mais improvável, aonde? No ventre da sua mãe. Ele consegue fazer tudo isso. Deus nos formou secretamente na escuridão do ventre materno. E ali, Ele consegue enxergar em mim e em você singularidades. Ele consegue formar em mim e em você com uma clareza fantástica tal. E assim nós somos identificadas com Deus. Deixar que Deus entre no meu coração, reconhecer quem Ele é na minha vida é o primeiro passo dessa identidade com Deus. Deixe que Ele entre no seu coração. Se você que está me assistindo ainda está em dúvida, não sabe, Gleides, como eu faço isso? É tão simples. Basta você abrir o seu coração e deixar que Ele entrar numa simples oração dizendo: Deus, eu quero que Tu entres no meu coração e faça morada. É simples demais. As coisas do Senhor são muito simples e muito fantásticas. Deixe que Ele entre no seu coração. Quando nós vamos para o nosso dicionário, identificar é reconhecer. É reconhecer, isso é identificar. Eu reconheço a vida e o próprio Deus em mim, como já trazia lá Gênesis 1:27. Então, o primeiro passo para que eu entenda o que é ter uma identidade em Deus é o reconhecimento de quem Ele é na minha vida. E eu quero falar com você agora sobre o segundo passo. Quando essa identidade, essa singularidade que nós vemos no curso do Mulher Única, é firmada nas nossas vidas, uma das primeiras coisas que nós fazemos é abandonar a vida de pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós aceitamos e quando nós queremos ter um relacionamento com Cristo, nós precisamos abandonar a vida de pecado. E quando nós abandonamos essa vida de pecado, isso é chamado de conversão, ou seja, mudar a rota que eu estou indo. Mudança de rota. Quando eu digo que eu quero que o meu Deus, não mais eu, mas que Deus dirija a minha vida, que Ele seja o Senhor, não apenas o Salvador, não aquele que foi preparar um lugar para mim quando Jesus passou aqui pela terra, não somente isso, mas que eu quero que Ele todos os dias seja o Senhor da minha vida. Eu abandono esse pecado, limpo o meu coração, sou por Ele perdoada, recebo o perdão que vem de Deus. E daí, para completar essa obra de abandonar o pecado, eu começo a perdoar os outros. Uau! Na nossa vida, nós temos pessoas que nos machucam. Na nossa vida, nós temos muitas marcas. Muitas mulheres têm marcas de pessoas que roubaram a sua singularidade. Lá atrás, elas foram roubadas, dilapidadas, elas foram machucadas por homens ou pessoas próximas ou distantes.
Mas quando nós encontramos a Cristo, recebemos o seu perdão sobre a nossa vida. Nós entendemos o que é o perdão, porque Ele nos perdoou. E a Bíblia diz que nós não temos nem como mensurar o quanto Ele nos perdoou naquela cruz do Calvário. Quando eu entendo tudo isso, quando eu absorvo tudo isso, eu começo a perdoar as outras vidas, eu começo a abandonar o pecado, eu começo a entender que esse é o segundo passo para que eu tenha uma identidade firmada em Cristo. Primeiro passo, aceitá-lo como Senhor e reconhecê-lo como meu Senhor. Primeiro passo. O segundo passo é abandonar a vida de pecado, começar a praticar o perdão, começar a viver uma vida com Ele, deixando que Ele esteja o tempo todo na minha vida, deixando que Ele faça o que Ele quer fazer em mim. E o terceiro passo, qual é, Gladys? Bom, o terceiro passo, para que eu e você sejamos identificadas em Deus, eu preciso me submeter. Essa é uma outra lição fantástica do curso Mulher Única. É uma lição que traz verdades, o plano perfeito de Deus para mim e para você. Gladys, submissão não é uma desagradável palavra de 9 letras, não! Submissão é um propósito, é um projeto de Deus para mim e para você. Fantástico! E o terceiro passo para que nós possamos ter essa identidade firmada em Cristo é reconhecer, me submeter ao que Ele quer. Ele quer que eu abra mão dos meus direitos, assim como Ele, naquela cruz do Calvário, abriu mão por mim e por você. Ele quer que eu me submeta e faça o que Ele quer que eu faça. Por quê? Porque quando eu me submeto ao que Ele quer que eu faça, muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu eu, do que eu quero, dos meus caprichos, da minha injustiça. A Bíblia diz que a nossa injustiça é comparada com trapos de imundícia. E você sabe muito bem o que é um trapo de imundícia. Sabe, quando eu e você nos submetemos ao que Deus tem para as nossas vidas, nós podemos trilhar o terceiro passo de uma identidade com Deus. Em Filipenses 2, de 5 a 8, nos traz a submissão do filho ao pai. E o texto diz, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Gente, ele era filho, Jesus era filho, abriu mão, veio para cá, para ser uma pessoa, ser humano como eu e você. E o texto continua, não considerou ser igual a Deus, coisa que a deveria se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. E nessa tarde eu quero convidar você, se esvazie de si mesma. Abra o seu coração, deixa que Ele traga as verdades dEle para a sua vida. Se submeta ao que Deus tem para você. E o texto continua, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, obediente até a morte de cruz. Você acha que foi fácil se submeter àquela morte de cruz? Não foi. Foi difícil. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Mas ele se submeteu ao que Deus tinha. Para nos identificarmos com Cristo, nós precisamos estar totalmente submissas ao que Deus quer das nossas vidas em todo o tempo. Não algumas vezes. Agora eu quero fazer o que Deus quer, agora eu não estou afim. Não! Sempre. Ou eu sou submissa ou eu não sou submissa. É tirar os meus direitos e me render totalmente àquele que formou eu e você no ventre. É deixar que Ele seja totalmente o Senhor da minha vida. É deixar que Ele faça o que Ele quer fazer. É me submeter ao Deus verdadeiro. E uma das formas de nós nos submetermos ao Deus verdadeiro é praticarmos o que a Bíblia diz. Sabe, gente, quando a gente olha para os mandamentos, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E nós já aprendemos na palavra da dona Márcia que conhecer a Deus é amá-lo de todo o coração. O segundo mandamento fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Me submeter ao que Deus quer é levar a sério os mandamentos da palavra de Deus. No Salmo 139 ainda, fazendo aquela viagem pelo Salmo 139 que eu amo demais, porque é um texto que fala muito sobre a singularidade, no verso 13 ao 18 ele diz assim, eu amo essa parte, gente, eu acho fantástica essa parte, eu gosto demais. Tu criaste o íntimo do meu ser, uau, e me teceste no ventre da minha mãe.
Eu te louvo, porque de forma especial e admirável tu me formaste. Meus ossos ainda estavam escondidos, ou seja, nem sua mãe sabia que estava grávida de você. Quando no secreto eu fui formado e entretecido no ventre da minha mãe. Como são preciosos os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria como os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Basicamente, há duas possibilidades aqui. A Bíblia diz que os seus membros, os seus dias, foram todos escritos no livro da vida. Quando ele diz, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-lo, eu ainda estaria contigo. A ideia seria que, como um arquiteto que planejou todos os nossos dias, que desenhou todos os nossos dias, cada membro do nosso corpo foi planejado e conhecido de acordo com o propósito que o soberano Deus tinha para as nossas vidas. Mas tem uma outra possibilidade aqui que eu queria pensar juntamente com você. Essa outra possibilidade pensa que os nossos dias foram registrados no livro de Deus, sem que qualquer um deles existisse. A ideia é que Deus nos formou minuciosamente, com detalhes. Também planejou os nossos dias desde o começo. O começo favorece as duas interpretações. As duas hipóteses são verdadeiras. Mas olha só. Jó declara, visto, lá em Jó 14:5, dá uma olhadinha, ele diz assim, vistos que os seus dias são determinados, contigo está o número dos meus meses. Uau! Então ele sabe, quando eu e você vamos dizer tchau dessa terra, tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Ele nos formou, ele nos resgatou, ele nos comprou com o seu sangue. Ele tem todos os dias da nossa vida programado como um grande arquiteto. Mais tarde, o apóstolo Paulo fica tão extasiado e ele fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo. Você tem sido verdadeiramente única? Você tem sido uma única que tem essa identidade em Deus? Como está a sua identidade? Pare um pouquinho e pense. Você já o aceitou? Você abandonou a vida de pecados? Você se submeteu ao que Ele quer da sua vida praticando a palavra? Se você ainda não encontrou, se renda ao Pai agora, abra o seu coração, deixe que Ele entre de uma forma linda. Gledes, eu já aceitei, mas eu percebo que eu ainda preciso mudar algumas coisas. Ei, eu quero te convidar, vamos lá, não perca mais tempo. Estar com Cristo é a melhor coisa que existe na nossa vida, não tem nada melhor. E eu queria convidar a você a abrir o seu coração. Como está escrito lá em João 1:12-13, diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome. Lembra que a gente leu? Dei-lhes o direito de serem chamadas filhas de Deus ou filhos de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não é chamada de filha de Deus, para ser chamada de filha de Deus. Mas eu estou falando aqui para alguém que perdeu a sua identidade. Nós não precisamos ir lá no cartório, né, no registro de documentos e pedir uma segunda via, não precisa. Se você perdeu a sua identidade, saiba que diferente de um documento de identidade que nós pegamos, você não precisa pagar pela segunda via, não. Você precisa simplesmente, o preço já foi pago, não tem mais o que pagar. Você precisa simplesmente convidá-lo a estar com você. Pense nisso, Deus te chamou para resgatar mulheres, Deus te chamou para levar e praticar, como a pastora Adriana colocou, mulheres que aprendem de Deus fazem discípulos. Deus te chamou para levantar outras mulheres e levá-las aonde Deus quer levá-las. Você tem o grande privilégio e a grande oportunidade. Daniel e seus amigos, quando a gente olha na palavra, foram confrontados na sua fé, provados para saber qual era a verdadeira identidade deles. E o que eles fizeram? Mesmo longe do seu povo, não se curvaram diante de estátuas, mas eles permaneceram firmes com a sua identidade, não negaram a sua identidade. Eram servos do Altíssimo e sabiam, reconheciam, tinham convicção em quem estavam acreditando.
Não perca a sua identidade. Se você perdeu, eu quero convidar você a retomá-la nessa tarde com Cristo Jesus. Caso você esteja ainda confusa, Gladys, não sei se eu perdi, se eu não perdi, não sei da minha singularidade, não sei, está tudo tão confuso. Primeiro, deixe Deus entrar no seu coração. Segundo, perdoe as pessoas que machucaram a sua vida. E terceiro, se submeta ao que Deus tem. Esses são os 3 passos básicos para que você seja identificada, uma identidade autêntica em Cristo Jesus. Use a sua identidade, reconheça-o como Cristo, como Senhor e Salvador. Leve outras mulheres a conhecerem também. Nós temos esse privilégio. E eu quero agora orar pela sua vida. Eu quero agora apresentar você diante de Deus. Seja você que ainda não teve um novo nascimento em Cristo Jesus, seja você que perdeu em algum momento essa identidade de filha dele, seja você quem for. Seja você que já reconheceu quem ele é, já abandonou a vida de pecado e está confusa, está insegura sobre estar com outras mulheres levando a palavra, eu quero orar por você também. Para que Deus possa mostrar todos os projetos que Ele tem para a sua vida, para que Deus possa reinar na sua vida, para que você possa trilhar os 3 passos da identidade e ser identificada com Deus. Pai, eu quero agora, Senhor, apresentar essas mulheres que estão me ouvindo. Senhor, são mulheres únicas e especiais, muitas delas ainda não descobriram isso, não entenderam pela Tua palavra. Mas eu quero, nesse momento, Senhor, pedir que o Teu amor superabunde esses corações. Pai, eu não sei aonde elas estão. Pai, eu não as conheço. Mas eu quero te pedir que a Tua graça, a Tua direção venha sobre essas mulheres e que elas possam, sim, reconhecer, aceitar a Ti como único e suficiente Salvador e reconhecer quem Tu és na vida delas. Pai, se tem alguém me assistindo que ainda não conseguiu abandonar a vida de pecados, seja com falta de perdão no coração, seja com insubmissão, seja com um dos pecados que nos impedem de entrar na Tua Canaã, eu quero apresentar a vida delas agora também, Senhor. Vem sobre a vida delas, dá a Tua graça, que elas possam sentir o Teu perdão nessa tarde, liberar outras vidas que tenham sido aprisionadas. Pai, se em algum momento alguma dessas mulheres perderam a sua identidade, eu quero orar por elas agora e pedir que a Tua graça, a Tua unção e a Tua direção esteja sobre a vida de cada uma delas. Deus abençoe a sua vida.